Vou te contar como eu fiz para ler metade da minha meta de leitura em apenas 2 meses. Olá pessoal, eu sou a Leonela e você está no canal Este Livro é Bom, um canal que tem o objetivo de trazer diversas dicas de livros sem nenhum preconceito literário e incentivar você nas suas melhores escolhas de leituras, indicando se o livro é bom ou não. E o vídeo de hoje eu vou contar para vocês e também trazer um passo a passo para você implementar também e dar um up aí nas suas metas de leituras. Para você que ainda nem criou a sua meta do ano, você também vai ser incentivado a já realizar. Então, logo depois desse vídeo, você vai fazer a sua meta de leitura também. E vou compartilhar com vocês os livros que eu li até agora da minha meta. Não é resenha dos livros, vou apenas mostrá-los para vocês, porque o objetivo desse vídeo é trazer um passo a passo, incentivar a você a dar um up na sua meta de leitura. E o que acontece? Em final de dezembro tem vídeo gravado aqui nesse canal, onde eu trouxe os meus 12 livros que eu pretendia ler, minha meta de leitura para 2024. E eu anotei, vou mostrar aqui para vocês, anotei de forma manual, um caderninho, os 12 livros que eu queria ler. Inclusive fui indicando lá no vídeo, quando você assistir. Para você que não assistiu, depois desse vídeo, assista esse outro vídeo. E o que eu fiz? Eu fui indicando um livro para cada mês que eu pretendia ler em cada mês. É claro que durante um mês eu ia ler muito mais do que isso, mas essa meta era para pelo menos ter um guia dos livros que eu queria ler, um por cada mês, e durante o ano eu ia encaixando outros livros que não estavam indicados nessa lista, porque, claro, eu pretendo ler muito mais do que apenas 12 livros, mas enfim. Então eu criei essa meta por escrito, fiz o vídeo para vocês. Nem terminamos fevereiro e eu já li a metade dos livros indicados. Vou mostrar o livro a livro que eu li. Comecei janeiro, a meta do livro de janeiro é esse aqui. Então esse aqui não entra nessa metade, porque ele é um livro de uma página por dia. Inclusive tem resenha falando desse livro aqui no canal. Então ele não entrou nessa metade, porque ele é um livro que eu vou ler até dezembro, eu leio toda manhã. Mas é só para mostrar para vocês que o livro de janeiro era esse. E aí, como esse livro era o livro de janeiro e ele é apenas uma página por dia, para eu não ficar sem livro, eu fui pro livro de fevereiro. Aí então em janeiro eu já peguei o livro de fevereiro para ler, que é esse aqui, O Foco Roubado, que eu terminei de ler em janeiro. Tem resenha desse livro também aqui no canal. Na verdade não é resenha, é um resumo que eu fiz desse livro. E então esse aqui foi o primeiro livro da minha meta que eu li, janeiro, era o de fevereiro. Aí eu terminei de ler esse, peguei o livro de março, que eu estava muito ansiosa para ler. Eu acho que dessa lista aqui que eu tenho, sem dúvida era o que eu estava mais curiosa para ler. Vou deixar aqui para vocês a capa do livro, eu li no meu Kindle, né? E foi o livro Véspera, o livro de março, então, que eu li em janeiro. Eu li o livro de março, Véspera. Então, depois do Véspera, terminei ele em janeiro ainda, eu resolvi ler o livro deixa eu ver aqui, de agosto. Eu fui lá para agosto e peguei o livro de agosto para ler, que eu também li no Kindle, que é esse aqui, Amores Verdadeiros. É um romance, uma sinopse incrível. E a escritora é a Taylor Jenkins Reid, a mesma dos Sete Maridos de Evelyn Hugo. Então, eu já fui em janeiro mesmo, já li o livro de agosto. Eu fui pegando os livros que eu estava mais curiosa, enfim, que a sinopse foi me chamando mais atenção. E aí eu peguei este livro aqui para ler. Isso em janeiro. Terminado esse livro, eu comecei o terceiro livro da lista, que era o livro de novembro, que é o Pequeno Caderno das Coisas Não Ditas. Também eu li no Kindle, vou deixar aqui para vocês a capa do livro. E foi um livrinho bem gostosinho de ler, 3,5 estrelas.
Então, foi o livro de novembro que eu já puxei ainda em janeiro. Foi o último livro que eu li no mês de janeiro. Então, Pequeno Caderno das Coisas Não Ditas foi o quarto livro lido. Aí chegamos em fevereiro, eu estava de aniversário, ganhei este livro maravilhoso, Meu Coração Diz Teu Nome, da Cris Lisboa. E foi o primeiro livro que eu li, então, em fevereiro, um livro curtinho, foi maravilhoso. Então, esse aqui foi o quinto livro da minha meta de leitura. Ele estava previsto para eu ler em maio, e eu já puxei ele para fevereiro. E o último livro dessa meta de leitura, o sexto livro que eu li, foi o livro do mês de julho. Um livro também que todos os livros eu estava ansiosa para ler, né? E esse eu já puxei também logo e, meu Deus, esse livro é maravilhoso. Terminei recentemente, que é A Bailarina de Auschwitz, da escritora Edith Eva Eger. Maravilhoso esse livro, vai ter resenha com certeza aqui no canal, aguardem, mas já posso adiantar para vocês que esse aqui é um livro para a vida. Então, quando eu trouxer resenha no canal, vocês vão entender por quê. E foi o último livro que eu li, agora em fevereiro. Então, esses foram os meus 6 livros da minha meta de leitura. 6 livros lidos em 2 meses. E o objetivo desse vídeo não é falar dos livros que eu li, só trouxe um panorama aqui para vocês entenderem qual foram esses 6 livros, mas o objetivo é trazer um passo a passo de como você pode atingir a sua meta de leitura também. E quero lembrar vocês que eu deixo aqui na descrição, abaixo desse vídeo, todos os links para compra dos livros mencionados nesse vídeo. E você comprando pelo link do site da Amazon, você ajuda esse canal a crescer. Então, vamos para o primeiro passo, que é, se você ainda não fez a sua lista com as suas metas de leitura, depois desse vídeo, você vá correndo fazer. Anote aonde você prefere. Se você gosta, assim como eu, de anotar de forma manual, escrita à mão, faça dessa forma. Inclusive aqui vocês estão vendo assinalado de amarelo, são os livros que eu já li, não reparem a letra, são os livros que eu já li, e então é uma forma de você controlar as suas leituras dessa forma, ou se você é do digital, prefere anotar no celular, não importa onde você vai anotar, o importante é que você crie a sua lista de leituras. Então esse é o primeiro passo. Crie a sua lista, anote esses livros e indique um mês que você quer ler esses livros. Assim como eu, não precisa ser rígido. Eu coloquei livro que eu queria ler lá em novembro, não me aguentei, já li agora e tá tudo certo, não tem problema. O importante é você ter esse guia e ser flexível com o seu guia, desde que você esteja lendo, não tem problema nenhum. E isso é para você ter esse guia, como eu disse, para você se focar no que você tem para ler. Se você não anota, você esquece. Às vezes você vai procurar um livro para ler. Se você já tem a sua meta por escrito, se torna muito mais fácil para você saber o que você quer ler, para você se orientar. Assim você não fica perdido pensando em que livro ler. No tempo que você está pensando em que livro escolher para ler, você já poderia estar lendo aí algumas páginas do seu livro. Mas então o primeiro passo é crie a sua meta de leitura, seja por escrito, seja no digital, não importa o método, mas liste todos os livros que você quer ler e indico que você indique um livro para cada mês. Segundo passo dessa lista é torne a sua meta acessível. E o que eu quero dizer por tornar a sua meta acessível? Não é que seu caderninho, que você anotou seus livros, ou o seu celular fique acessível para que você consiga ver os livros que você quer ler. Não é isso. Tornar a sua meta acessível, eu quero dizer, para você escolher livros de fácil acesso para você. Eu, quando criei a minha lista, esses 12 livros, eu fui vendo a forma que eu ia conseguir esses livros. Então, estávamos perto do Natal, tive a sorte de ganhar 2 desses livros de presente. Então, já incluí esses livros que eu ganhei na minha meta de leitura.
Além disso, eu peguei livros da minha estante que eu ainda não tinha lido e coloquei. Então, eu fui tornando essa meta de fácil acesso, porque imagine você se eu tivesse que comprar os 12 livros para poder ler. O de novembro, por exemplo, que eu li agora, era um livro que eu já tinha no Kindle, com a minha assinatura do Kindle Ilimitado. Então, como eu tenho essa assinatura, eu já escolhi 3 dos meus livros das minhas metas de leitura, que estão aqui na minha lista, são da minha assinatura Kindle Ilimitado. Então, eu já aproveitei esse fácil acesso. É isso que você tem que fazer. E esse segundo passo, na verdade, serve, se você for pensar, serve para tudo na sua vida, para todas as metas, independente da leitura, para outras metas também que você for querer realizar. É sempre tornar a sua meta acessível. Vamos dar um outro exemplo que não os livros. Você quer ir para academia, é uma meta aí sua para 2024. E aí você se inscreve numa academia longe da sua casa, longe da sua rotina, do seu trabalho, com certeza essa meta não é acessível. Como se tornar essa meta mais acessível para você? Treinando em casa, se inscrevendo numa academia perto da sua casa. Então, isso é tornar a sua meta acessível, e quando você torna ela de fácil acesso para você, é muito mais tranquilo e mais fácil que você consiga realizar essa meta que você estipulou. Então, foi isso. Eu coloquei nessa lista 12 livros que eram fáceis para eu ter acesso. Então, é isso. O segundo passo é: torne a sua meta acessível para você. E já vamos para o terceiro passo, que é foco na leitura. O que é isso? Você vai passar o dia inteiro lendo? Não, nada disso. O foco da leitura é você aproveitar cada momento do seu dia disponível que você tem, porque às vezes o nosso dia é tão corrido que a gente só tem 10 minutos no dia. Se você tem apenas esses 10 minutos, foca esses 10 minutos para que a sua leitura seja prazerosa, para que a sua leitura seja tranquila e focada ali no que você está fazendo. Não tem como você estar lendo o livro e olhando as notificações do celular. Então, esses 10 minutos que seja que você tem por dia, deixa o celular de lado, que com certeza qualquer notificação que você tenha recebido em 10 minutos não vai ser o fim do mundo você ler após a leitura do seu livro. Então você tem que ter sempre essa consciência. O tempo que você estipular para leitura é para leitura. Isso ajuda também você a ficar mais focado, a você compreender mais o que você está lendo. Porque se você está lendo um livro lá, deixa eu pegar aqui meu livro. Tô lendo o livro. E aí eu começo a ler. E eu, peraí, vou aqui. Celular. O fulano, não sei o quê. Eu não vou focar minha leitura, não vou entender o que eu tô lendo, minha cabeça vai para outras coisas, dá tudo errado. Então, você vai focar o seu tempo que você tá com o seu livro só para isso. Isso também, novamente, é para tudo na sua vida. Isso eu até aprendi com esse livro aqui, O Foco Roubado, que inclusive tem um resumo aqui no canal falando dele, que é isso: quando você tá numa tarefa, seja qual for, aqui a gente está usando o exemplo da leitura, mas serve para qualquer outra coisa, foque no que você está fazendo. No seu trabalho, se você está fazendo uma atividade que exige a sua concentração, foque naquilo, porque todos esses períodos que você para um pouquinho, a gente acha que não corta a nossa linha de raciocínio, que não corta o nosso foco ali no que a gente está fazendo, mas sim, qualquer distração já interrompe a nossa linha de pensamento, o nosso foco. Então é isso. Terceiro passo: quando você estiver lendo, foque na sua leitura, que você vai desenvolver ela de forma muito melhor. Vamos para o quarto e último passo de como você pode desenvolver a sua meta de leituras. Então vamos lá, você já criou a sua meta, já criou por escrito, porque se você não escreve, você esquece. Você já tornou essa meta que você criou de forma acessível, você tem os livros, enfim, ela tá acessível para você. Você já entendeu que quando você estiver lendo, você vai estar focado na sua leitura, sem distrações, sem celular, sem TV ligada, nada disso. E o quarto e último passo é você encontrar prazer na sua leitura. Como você vai encontrar prazer na sua leitura?
Isso eu estou falando para quem ainda não tem o hábito, para quem ainda acha o livro algo cansativo, algo difícil de focar, algo que dá sono. Tem gente que diz que quando começa a ler dá sono. Então, como você vai tornar esse momento prazeroso? Vou trazer para vocês a minha própria maneira, mas você adapte para sua rotina, para o seu jeito. Eu, quando vou ler o livro, eu estipulo geralmente 30 minutos. Quero já dizer para vocês que eu não passo o dia inteiro lendo, não tem como, a nossa rotina é corrida. A gente tem as tarefas para fazer da vida, trabalho, tarefas de casa, enfim. Então não tem como passar o dia todo lendo, eu também não faço isso. Eu leio nos meus fragmentos do meu dia. Então eu gosto de ler antes de dormir, eu gosto de ler quando eu estou numa fila de um compromisso. Eu aproveito os meus fragmentos do meu dia, vou encaixando o livro. O livro está sempre por perto comigo, ou o meu Kindle está sempre na minha bolsa, enfim. Eu torno sempre o livro de fácil acesso, mas eu não passo o dia inteiro lendo, eu vou encaixando ele na minha rotina. Mas como tornar então ele prazeroso? Você, quando for estipular o seu tempo de leitura, vou dar o meu exemplo. Eu sempre estipulo no meu tempo ali uns 30 minutos, quando eu tô com um dia bem tranquilo, por exemplo, nos feriados, nos finais de semana, que são dias que a gente tá mais tranquilo na rotina, eu estipulo 30 minutos de leitura e esses 30 minutos eu já preparo o meu ambiente. Então eu escolho um local agradável, uma poltrona, eu geralmente gosto de ler numa poltrona que eu tenho aqui em casa, ou no sofá, enfim, você escolha um lugar prazeroso para você. Aí escolho a minha poltrona, já deixo minha água disponível. Gosto muito de ler tomando um cafezinho, então já passo o meu café. Eu preparo esse ambiente para leitura. Então, água, o meu cafezinho, às vezes um lanche, um chocolate, enfim, o que você gosta aí. Já deixa perto, deixo o meu marca-texto, porque eu sei que geralmente eu vou querer marcar, grifar alguma coisa, então se eu estiver lendo, tiver que parar para buscar o marca-texto, para preparar o café, esses 30 minutos já se vão. Então eu deixo tudo preparado, o meu marca-texto. Gosto também de ter um caderno para anotações, para anotar os insights dos livros que eu tô lendo, ou às vezes eu gosto de grifar no próprio livro, então depende do seu método. Se você gosta de grifar no livro, deixa sua lapiseira para você anotar no próprio livro, ou caneta, enfim. Deixe seu ambiente já preparado para sua leitura, mesmo que seja seus 30 minutos. E não leva tanto tempo assim, porque se você sempre tá com o seu marca-texto, o seu material de escrita, sempre à mão, é só você reunir tudo, passar o seu café ou pegar a sua água na geladeira, isso é rapidinho, se senta e vai curtir o seu livro. É assim que eu faço. Então eu deixo meu cafezinho ali, me sento e começo a curtir a minha leitura. E gosto sempre de marcar o timer, então eu deixo sempre um timer de 30 minutos para saber que aqueles 30 minutos é para eu ler focada. E aí, obviamente, quando acaba os 30 minutos, eu paro a minha leitura e vou fazer outra coisa. Se eu tô com tempo e a leitura tá tão envolvente, eu dou mais um tempo, continuo lendo mais um pouco. Enfim, eu vou adaptando, mas é desta forma que eu quero dizer que o quarto passo é tornar a leitura prazerosa. Outro momento que eu adoro para ler, que é um prazer de ler, é antes de dormir. 10 minutinhos antes, já me deito na cama, pego meu livro, fico ali lendo, já com uma luz mais baixa. Geralmente eu leio com uma luminária. Se eu tô lendo no Kindle, o Kindle ele tem a própria luz dele, que é maravilhosa para leitura. Então, esse momento antes de dormir também é prazeroso. E quando eu digo leitura prazerosa, não é só romance, só aquela ficção, aquele livro com uma história. Você pode tornar os seus estudos, a leitura de um livro para estudos, prazeroso também, fazendo esses mesmos métodos, porque você vai estar num ambiente agradável, um ambiente tranquilo, com a sua água, com o seu café, com tudo que você precisa, e vai estar anotando o seu livro que você está estudando para o seu desenvolvimento pessoal, para a sua faculdade, enfim, você adapte esses passos para a sua realidade, mas seguindo esses passos, a sua meta de leitura, com certeza, ela vai se desenvolver muito melhor do que talvez você que não tenha nem começado ainda a anotar essas metas de leitura. E quero dizer que foi desta forma que eu consegui
alavancar, dar um up nas minhas metas de leitura, seguindo esses 4 passos práticos. Criei a minha meta de leitura, tornei ela fácil, foquei nos minutos que eu tinha de leitura, nos momentos de folga. E o último passo, sempre tornando esses momentos muito prazerosos, porque a gente costuma dizer que a leitura é um hábito, e tem pessoas que se incomodam com essa palavra hábito, como se fosse uma coisa chata, mas não, é um hábito, a gente usa esse termo, mas quero dizer que são momentos no nosso dia que a gente se dedica para a leitura, que a gente se expõe ao livro, para aproveitar esse momento de desenvolvimento que é o hábito da leitura. A leitura sempre vai nos desenvolver, então por isso esse vídeo eu gosto tanto de trazer essas dicas para vocês, para que você desenvolva o seu hábito da leitura como prazer literário, certo? E dito isso, quero saber de você como andam as suas metas de leitura. Deixe aqui nos comentários. Se você tem alguma dica para trocar, para deixar algum passo que funciona para você, que você utiliza, que eu não trouxe aqui, pode ser que eu também comece a implementar essa sua dica. Vamos trocar essas ideias. Também quero saber o que funcionou para você. Então, comente aqui, vai ser importante, ajuda outros que também estão assistindo. E se você quer uma super dica para melhorar o seu hábito de leitura, assista esse outro vídeo onde eu trago umas dicas bem práticas, bem fáceis de implementar no seu dia a dia, que também vai ajudar a você a dar um up nas suas metas de leitura. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!